e a gente tem essa realidade para a gente colocar. Inclusive, o Dorival chegou a improvisar jogadores na lateral direito naquela época para que a gente pudesse montar esquemas táticos. O Igor Vinícius ele não conseguiu jogar, não teve jogabilidade. Ele chegou a fazer um período de treinos com o Dorival em dezembro de 23 e logo no início de 2024, quando o Vinícius estava bom, o Dorival foi embora para a seleção brasileira, todo mundo lembra. Então, só para fazer um parênteses, porque nem todas as informações que saíram hoje elas são procedentes. A informação que eu tenho é que o Corinthians tem uma dívida com os agentes do Igor Vinícius. Com isso, ele indo para o Corinthians é um jeito deles conseguirem botar o Igor Vinícius para dentro e fazer aquela troca de dinheiro que os agentes fazem com os clubes, etc. Bota luva, intermediação, comissão, blá, blá, blá. É uma forma de você renovar as dívidas e as dívidas passadas não entrarem na justiça. Vai acontecer o acordo? Soube que está muito perto, falta acertar, porque o Igor Vinícius quer 3 anos e meio e o Corinthians quer dar 2 anos para ele. Não são nem 2 anos e meio, são 2 anos de acordo de contrato para ele, para negociação do contrato. O que o São Paulo tem a ver com isso? Nada. Só vai liberar na folha do São Paulo mais ou menos uns 200 mil reais aí. Para eu não ficar só nas informações aqui diárias, mas é importante dar esse primeiro contexto, eu jogo para vocês de volta. Além do Corinthians, tem Fortaleza, Santos e, se eu não me engano, Grêmio interessado nele. Estou puxando de cabeça, o assessor dele me passou essas informações e confirmou que as conversas com o Corinthians estão super quentes e que existe uma tendência de fechamento nesse momento. E só para vocês saberem, eu vi uma outra informação de que um setorista do Corinthians disse: duvido que o São Paulo liberaria. Então eu vou esclarecer para o amigo lá que é setorista do Corinthians. O São Paulo já liberou, amigo. O problema da negociação Corinthians e Igor Vinícius não é o São Paulo. O São Paulo, na verdade, faz questão que o Igor Vinícius vá embora. Então, assim, vou até tomar cuidado para não fazer muita crítica para ele, para eles não assistirem a gente e não desistirem de levar o Igor Vinícius. Falando em Caio Paulista, o cara foi dispensado do Palmeiras e agora está em lista de dispensa do Atlético Mineiro e o Palmeiras não quer que ele seja devolvido. Ou seja, a gente está falando de um jogador que o Atlético Mineiro não quer, que o Palmeiras não quer, ninguém mais quer o jogador. Olha a situação que o cara se meteu, simplesmente e unicamente porque o cara não conseguiu simplesmente entender o que era o patamar dele, a situação dele. É o que eu falo muitas vezes. Mas o jogador de futebol, a vida é curta. Muita gente falou assim, ele que tá certo, ele vai ganhar dinheiro. Meu amigo, o cara tá em depressão há 1 ano, porque não consegue ser feliz mais no futebol. E eu digo para vocês o seguinte, se você chegasse pro Caio Paulista hoje e falasse assim, irmãozinho, se você pudesse voltar a 1 ano e 6 meses atrás, você trocaria os 600, 700 mil de salário que você tem no Palmeiras para ganhar 400 no São Paulo? Ele falaria com certeza que trocaria. Eu posso garantir para vocês que não é essa diferença de dinheiro que o cara ia hoje estar feliz no São Paulo, ele ia tá tendo espaço no clube, ia jogar em mais de uma posição, a torcida, bem ou mal, ia abraçar o cara porque ele tinha uma trajetória, ele ia ter respaldo mesmo nos piores momentos dele. A gente sabe como é que é. No São Paulo iam fazer todo um sistemática para ele jogar. É o que eu sempre falo, o pessoal fala, você não esquece do cara. Porque isso é emblemático demais. Isso não é só futebol, isso não é só campo. Isso diz respeito muito das pessoas sobre o que a gente vive hoje em dia. Então muita gente fala assim, mas é dinheiro, é não sei o quê. Nem sempre só o dinheiro vai fazer toda a diferença na vida do cidadão. E tá aí, ó. O cara tava no ostracismo esquecido no Fluminense, fez 7 meses bons no São Paulo e desperdiçou isso, em vez de fazer um contrato longo com o São Paulo e ter uma perspectiva grande dentro do clube de fazer coisas grandiosas, ele só virou meme de chacota para a torcida do Palmeiras dizer que arrancaram ele do São Paulo, e 1 mês depois, quando ele começou a jogar, ele já virou alvo do Palmeiras. Ou seja, ele serviu para os palmeirenses falarem com a gente durante 1 mês. Porque hoje nem o palmeirense consegue acreditar que eles gastaram 25 milhões de reais no cara e pagam aí 600, 700 mil pro cara por mês. Então, só um adendo aí pelo que a Kátia falou. E aí, aproveitando o seguinte, eu hoje estava conversando com uma pessoa do São Paulo e estava até falando para ajudar na sugestão e queria ouvir a opinião de vocês, acho que vocês vão concordar comigo. O Léo Jardim, goleiro do Vasco atualmente, ele está perto do final do contrato e parece até que vai para o Palmeiras. Se eu não me engano, esse cara está lá, mas enfim, isso aqui não é site do Palmeiras, a gente não precisa ficar perdendo tempo nisso, é só para vocês entenderem a linha de raciocínio.
E o Diniz meio que startou no mercado, junto com o Vasco, a busca por um goleiro que saiba jogar com os pés. E aí, Kátia, eu queria te falar o seguinte. Você não acha, ainda falei isso para uma pessoa do próprio São Paulo hoje, quando estava conversando, você não acha que seria o casamento perfeito e a coisa mais linda do mundo, que a gente embrulharia para presente? Você não botaria no seu carro e levaria ele para o Vasco? Se o Vasco falasse, olha, Diniz, você não quer um cara que joga com os pés, bom goleiro, que saiba que é o Jandrei, você não faria isso pelo Diniz? Pensei hoje, falei, porra, não seria perfeito? O cara falou, porra, seria bom, né? Enfim, enquanto o Jandrei tem contrato até o final do ano que vem, ele vira e mexe, recebe sondagens e tudo, mas ele não se anima muito porque o cara tá ambientado no clube, tem uma vida tranquila hoje, né? Tem muitos amigos ali, então, enfim, a situação tá essa, mas fica a dica aí pro Jandrei, de repente, conseguir aí ser titular aí no Rio, pegar uma praia, jogar com o Diniz, sair jogando com os pés aí tranquilão, conseguir fazer aqueles lançamentos incríveis que ele faz aí no pé do atacante adversário, né? Essas grandes jogadas. Mas a gente tirando as brincadeiras aí, que isso eu queria comentar com brincadeiras à parte, eu queria comentar com vocês uma coisa muito séria, que é muito bacana, inclusive, mas que está acontecendo agora. A Venezuela está se classificando pela primeira vez para a Copa do Mundo e o nosso amigo Ferrarese está jogando de titular e deu uma assistência, inclusive, para o segundo gol do Venezuela. Então, muito bacana aí. O Ferrarese realmente esse ano está tendo um ano muito importante na carreira dele. Ele que tinha se recusado a deixar o São Paulo no início do ano, porque ele era a última opção do Zubeldia, acabou ficando, mudou o mindset um pouquinho, né? E acabou ganhando posição. Hoje joga em 2 posições no São Paulo. É super voluntarioso, super de grupo, todo mundo gosta muito dele. É titular da Venezuela. E não duvidem que o Ferrarese aí consiga receber uma propostinha, alguma coisa do gênero, porque ele está, sim, bem valorizado no mercado, isso com certeza tá. Ele se valorizou bem, o São Paulo pagou 20 milhões nele, e acho que, no mínimo, é uma coisa da gente, de repente, conseguir, pelo menos, conseguir o retorno do investimento lá na frente, apesar de achar que, neste momento, não seria muito bem o timing de venda.